Para você que está nos acompanhando, você sabe, né, que a gente tem muitas dicas especiais. Então, daqui a pouquinho eu vou dar mais uma dessas dicas, mas agora é hora da gente mudar de assunto. A gente sai de lá dos informativos e vamos falar sobre um tema que tem intrigado bastante, exatamente a fibromialgia. Você que está aí nos acompanhando sabe que esse foi um tema bastante tratado, né, principalmente durante o Rock in Rio deste ano. Teve o cancelamento do show da cantora aí Lady Gaga, né, que trouxe à tona aí uma doença de difícil diagnóstico, e a gente vai entender um pouquinho mais no quadro Entrevista. Mas antes disso, dá uma olhada aí nesse texto. Com intensas dores no corpo, a cantora internacional Lady Gaga cancelou sua vinda ao Brasil, onde faria show de abertura do Rock in Rio 2017. Em suas redes sociais, a cantora pop demonstrou sua tristeza, confessando estar devastada. A notícia, divulgada por toda a imprensa, despertou para o diagnóstico de uma doença pouco falada, a fibromialgia. Cerca de 2,5% da população brasileira, em sua maioria mulheres, são diagnosticadas com a dor crônica. Fortes dores por todo o corpo, desânimo, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, fadiga e uma sensação de gripe permanente que confundem o diagnóstico e geram desconfiança nos familiares e profissionais da saúde que acompanham o paciente. Embora desconhecida, a síndrome acomete muitos famosos que divulgam suas dificuldades nas redes sociais, como forma de alertar a sociedade. Recentemente, a atriz Daniele Valente revelou que é portadora da síndrome e que por isso precisou rever sua rotina para viver melhor. Há também a atriz Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha do Chaves, sofre com as doenças. E aprender a conviver com as dores é uma busca incessante do portador da doença que deseja qualidade de vida. E para esclarecer sobre esse assunto, nós estamos com um convidado especial, Dr. Denison Silva, ele que é reumatologista e especialista em dor. Dr. Denison, a gente falou sobre o assunto que veio à tona exatamente a partir do Rock in Rio, né? Um assunto que foi bastante tratado, e a gente quer entender um pouquinho mais sobre a fibromialgia. Que doença é essa? Bom dia. Bom dia, Jaque. Na verdade, a fibromialgia é uma doença, eu costumo dizer aos pacientes que é mais uma doença da alma do que propriamente do corpo. Se o indivíduo tiver algum motivo que faça desequilibrar os equilíbrios, o comportamento da pessoa em termos de ansiedade, em termos de reação aos problemas do dia a dia, isso vai acabar modificando a forma como o corpo interpreta os estímulos dolorosos e, em geral, essa resposta vai fazer com que o estímulo doloroso seja interpretado pelo corpo como sempre um estímulo a mais do que o que deveria ser. Isso está muito ligado principalmente aos transtornos de comportamento, né? Então, a gente avaliou, né, aí durante esse vídeo em que grandes personagens, artistas, estão com esse diagnóstico e que a partir daí a gente começa a observar que essas pessoas têm uma vida exatamente corrida, são rotinas aceleradas, o dia a dia que requer muito dessas pessoas, não é? E a gente percebeu que exatamente na época do Rock in Rio, todo mundo foi pego de surpresa porque a Lady Gaga deixou de vir ao Brasil por conta dessa doença. Ela chega a ser uma doença incapacitante, doutor? Sim, na verdade depende muito da rotina de cada um dos pacientes, né? É óbvio que uma rotina mais estressante, mais corrida, pouco tempo para fazer atividade física, pouco tempo para fazer hobby, pouco tempo para cuidar da sua saúde mental e física, tende a deixar o nosso corpo mais exigido, dentro de um corpo que talvez não esteja preparado para esse baque, para esse corre-corre. A tendência natural é que a adaptação seja para facilitar os estímulos dolorosos. E o aparecimento dessas várias personalidades aí sobre fibromialgia só me faz pensar que a fibromialgia ela já era há muito tempo extremamente prevalente, mas o problema é que a maioria das pessoas portadoras da doença não conseguem, ou por questão de vergonha, por questão de falta de conhecimento até, chegar até o médico responsável pelo diagnóstico e acompanhamento e ficam sentindo suas dores em casa, guardado, às vezes até escondido do marido, escondido do patrão, escondido dos amigos, às vezes tem um aspecto social
social feliz, contente, satisfeito, mas ali naquele momento ele está sentindo dor. Então, as pessoas famosas só refletem, na verdade, uma realidade que eu sei que está presente na maioria das famílias, das pessoas, da população, que é o subdiagnóstico da fibromialgia. Quanto a pessoa deve procurar um especialista, um médico, quais são os sintomas que são apresentados em que a pessoa deve parar e dizer, olha, tem algo que não está indo bem? A fibromialgia, portanto, é uma doença em que o corpo todo dói, do fio do cabelo até a planta do pé. Então, todas as vezes que a pessoa tiver uma dor no corpo todo, por mais do que 3 meses, associado, portanto, a distúrbios, por exemplo, como problemas no sono, e o sono do fibromialgico é um problema muito importante, porque a maioria das fibromialgicas acorda já cansada, é chamado sono não restaurador. Formigamentos, cãibras, associação com dor de cabeça, associação com dor de estômago e refluxo, associação com dor no intestino, às vezes a pessoa vai fazer uma prova, ou então tem uma entrevista, ou então discutiu com alguém, o intestino começa a ficar distendido, produzindo gases. Isso tudo associado a piora quando a pessoa está frente a uma situação de estresse ou de trauma ou de tristeza, faz com que isso aflore cada vez mais. E qual é o momento de procurar um médico? Quando tudo isso estiver acontecendo e estiver prejudicando a qualidade de vida. Esse é o momento de procurar um médico antes que a doença, que é crônica, se torne cada vez mais enraizada na vida da pessoa, na rotina, no cotidiano da pessoa, porque quanto mais tempo demorar para iniciar o tratamento, mais difícil depois é de tratar. As pessoas, elas acordam cansadas e aí percebem que algo está errado, porque dormiu à noite, achou que dormiu bem e quando acorda mais cansado. Além disso, levar vários dias com dores não é comum, né, doutor? Não é comum a pessoa sentir dor todos os dias de sua vida. Certamente. A dor, na verdade, é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Sem dor, a gente provavelmente a gente viveria muito pouco. Mas a dor, que por um momento ou em alguns aspectos é fundamental e essencial para a nossa sobrevivência, ela pode desregular e se tornar a mais. Então, quando se tornar a mais, trazendo prejuízo para a função do dia a dia, trazendo prejuízo tanto físico quanto emocional, fazendo com que a pessoa deixe de compartilhar com amigos, com familiares, com esposo, filhos, as coisas do dia a dia, porque está com dor, porque está cansado, porque está fadigado, porque a memória não está boa, porque a atenção não está boa, vive o tempo todo como se tivesse corrido uma maratona, porque está sempre cansado. Isso, com prejuízo à sua qualidade de vida, deve ser o momento de procurar ajuda e procurar ajuda profissional. Algumas pessoas deixam, por uma questão de preconceito, de procurar um médico correto. Não precisa ser obrigatoriamente o médico. Preparador físico, o nutricionista, o psicólogo ou o psiquiatra, alguém que possa ajudar a entender a doença, entender quais são os gatilhos da doença, quais são os gatilhos, se é físico, se é o trabalho, se é problema nos relacionamentos. Procurar ajuda para não deixar essa raizinha, essa semente que foi plantada na vida da pessoa se tornar uma árvore frondosa que possa atrapalhar a qualidade de vida dela. A sensibilidade de uma pessoa que tem fibromialgia é maior? Ela sente mais dor do que uma pessoa comum? Alguns estímulos que são realizados, doutor? Sim, certamente. O nosso sistema nervoso central ele funciona como se fosse uma massa de modelar. Se eu, por exemplo, jogo futebol, eu tenho mais aptidão para aprender vôlei, aprender handebol. Se eu toco violão, eu tenho mais facilidade em tocar teclado e fazer outros instrumentos. O nosso corpo, então, ao longo do tempo, ele pode sim aprender a sentir dor de forma mais fácil. Então, o fibromialgico, por conta dos estímulos que podem ocorrer, ele certamente sente mais dor do que o que deveria sentir. E não é invenção. A dor que o paciente portador de fibromialgia tem é real, ela só é modificada por fatores que não são físicos. Ou seja, ali não está mais quente, ali não está mais frio, o beliscão não foi mais forte, o apertão não foi mais forte. O estímulo é o mesmo, mas só que a resposta que eu, por exemplo, teria, ela no fibromialgico é sempre muito mais aumentada. Certamente, isso é chamado de hiperalgesia, ou seja, uma dor a mais do que o que deveria acontecer. Perfeito. E vamos falar também sobre tratamento. Existe algum tipo de tratamento para a doença? Existe cura? É uma grande pergunta, né? Existe cura, primeiro? Toda doença crônica, a cura é o controle. Essa é uma doença que não é fatal, ela não é mórbida, ou seja, ela não traz um risco de vida ao indivíduo, mas também viver com dor, isso não é muito interessante. O tratamento é sempre multidisciplinar,
Ou seja, o indivíduo que imaginar que para poder melhorar da sua dor do dia a dia, ele vai tomar um simples remédio e resolver, não vai funcionar. Isso resolve para dor aguda, uma pancada, um tropeção que eu dei, uma dor de cabeça, uma febre, resolve aquele momento. Mas para uma doença crônica, o tratamento multidisciplinar que envolve o acompanhamento médico através do uso de medicação, exercícios físicos, controle dos fatores estressores do dia a dia, psicólogo, psiquiatra, hobby, terapias e principalmente entender o seu corpo e seus gatilhos. Doutor, eu agradeço a presença do senhor aqui no nosso programa. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre importante a gente passar através da informação, a gente esclarecer dúvidas de muitas pessoas de uma doença que a gente percebe que tem crescido cada vez mais e que estava tão silenciosa diante da gente, né? Então, mais de 2,5% da população brasileira com essa doença. E é uma doença predominante no sexo feminino, né, doutor? Eu acho que 2,5% é porque os estudos quase sempre epidemiológicos no Brasil são muito escassos. Eu garanto que provavelmente de 20% a 30% das mulheres adultas têm caráter de dor semelhante à fibromialgia. O problema é vergonha, preconceito, preconceito dos companheiros, do empregador, que faz com que essa paciente fique inibida em suas queixas e não procure ajuda. Mas certamente nós temos aí espalhado várias fibromiálgicas e fibromiálgicos que estão aí sofrendo de dor sem receber o devido atendimento e essa estatística de 2,5 deve cada dia mais aumentar. Então, essa é a grande oportunidade que a gente tem para esclarecer sobre esse assunto e eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Eu acredito que, na verdade, o maior problema da fibromialgia é o que foi citado aqui, são dois principalmente. É a falta de acesso ao serviço para poder fazer o diagnóstico, é a falta de condição para fazer o tratamento multidisciplinar, é a crença que todo paciente tem que uma dor que já dura 15, 20 anos vai melhorar com 1 ou 2 comprimidos e durante 15 dias. Não, isso envolve todo o tratamento multidisciplinar que tem como carro-chefe o paciente, ele é o principal objetivo, mas envolve todo mundo que estiver ao redor dele através de atividade física, nutrição e principalmente tratar os fatores emocionais, estressores que são do dia a dia e são os principais responsáveis pela dor. Perfeito. Doutor, muito obrigada mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa e por esclarecer sobre esse assunto. Obrigado. Muito obrigada. Você que está nos acompanhando, a gente falou aí do nosso Saúde em Dia, não é? Deixando você por dentro desse assunto.